Salve espiritualistas, sejam muito bem-vindos ao canal Novo Éon, eu sou Vanberto Rossi e hoje nós vamos conversar sobre magia de criação, a alquimia da vida. Bom, vamos então começar do princípio, porque inevitavelmente, para falar de magia de criação, a gente vai ter que falar do Criador, nós vamos ter que falar de Deus. Veja, quantos dias Deus demorou para criar o mundo de acordo com a narrativa bíblica? Ou judaica? 7. 7 eu já falei com vocês em outros vídeos. Se vocês não sabem do que eu estou falando, dá uma explorada aqui no conteúdo do canal e procura a magia do número 7. Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal sobre o número 7. O 7, ele é um número mágico. Mágico não no sentido de ser um truque, de ser um engodo, nada disso. Mágico no sentido de ser a chave da criação. Foram 7 dias que Deus demorou, de acordo com a narrativa bíblica, para concretizar a sua criação. Existe um livro super legal chamado A Batalha do Apocalipse, de um escritor muito legal também, chamado Eduardo Spohr. E nesse livro ele traz uma ideia super interessante, muito legal, de que cada dia não são exatamente 24 horas como a gente conhece hoje, mas sim eras. E aí a gente pode fazer uma correlação dessas eras com as eras astrológicas. Cada era astrológica, para quem curte astrologia, se você não curte ou se você tem interesse e não tem muito conhecimento, dá uma buscadinha aí na internet, aí no Google, e escreve assim, ó, eras astrológicas. E aí vai aparecer, tem aproximadamente 2.500, 3.000 anos. Então imagina você que cada um dos 7 dias, pegando aqui o exemplo do Eduardo Spohr, no livro A Batalha do Apocalipse, que aliás eu recomendo fortemente a leitura, que é muito legal. Cada era teria aproximadamente aí 3.000 e poucos anos, 2.500 anos, dependendo aí do astrólogo que você venha, ou do site que você venha pesquisar na internet. Então, teoricamente, né, teria se demorado aproximadamente aí 20, 21 mil anos para se concretizar esse processo de criação. Retomando então o raciocínio lá do início do nosso vídeo, a magia de criação, ela lida com criar. E... Mas criar o quê e a partir do quê? Não é uma simples tecnologia, vamos colocar assim, né? É você utilizar a sua própria energia para você fazer alguma coisa, para você criar algo. Então você doa a sua energia, você doa a sua essência, o seu poder, qualquer coisa que você queira chamar, o seu chi, o seu ki, não importa. Você doa a sua energia para produzir alguma coisa diferente de você, algo que está além de você. Então, é daí que vem a vida, né? Não dá para você gerar vida do nada. Por isso que a nossa tecnologia científica, ela está muito avançada, isso precisa ser reconhecido, né? Eu sou um cientista, então eu jamais vou desdizer a ciência, eu jamais vou ir contra a ciência, até porque a gente está vivendo num mundo aí cada vez mais perigoso, as pessoas estão colocando um monte de discurso aí torto, tá ressuscitando um monte de coisa antiga e, né, falando umas besteiras aí. Então, o saber científico, ele realmente ele é avançado, ele trouxe muita melhoria para a nossa vida, transformou a nossa vida realmente aqui no planeta. Mas isso é uma coisa. Daí a dizer que a ciência ela tem a chave da vida, daí a dizer que a ciência ela tem o poder de criar coisas, vamos com calma. Porque não dá para você criar uma coisa do nada, não dá para você gerar vida do nada. Você só consegue gerar vida a partir da vida. E eu creio que a própria biologia explica isso pra gente. Um homem e uma mulher se unem em amor e aí vai gerar uma vida. Ô, mas Vanberto, e a fertilização in vitro, como é que fica? Ela fica muito legal, né? Tem muitos casais que utilizam a fertilização in vitro. Você está usando duas vidas do mesmo jeito. Você está usando o espermatozoide, você está usando o óvulo. São dois, vamos colocar assim, duas centelhas de vida. Uma do homem e uma da mulher. Continua o mesmo princípio, vale a mesma reflexão, vale a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Quer dizer, não dá para você gerar vida do nada. Uma máquina não vai conseguir gerar vida.
Aí a gente pensa, por exemplo, lá no Frankenstein. Vamos pensar nos filmes, porque quem lê o livro vai, né, me desculpa dar esse spoiler aqui, vai ficar aí meio triste, porque no livro a Mary Shelley, ela não explica como exatamente que o Dr. Victor Frankenstein, ele conseguiu criar a criatura, tá? Mas nos filmes, o que se usa? Eletricidade. Não é bem por aí, porque a nossa vida, a vida orgânica, ela não é constituída só de eletricidade, não é só o encadeamento de elétrons, porque senão você não tomaria choque. Se você bota o dedo na tomada lá, você vai tomar um choque. Vai passar corrente elétrica no seu corpo. Quer dizer, então não é só isso. Claro, existe corrente elétrica no nosso corpo, mas numa voltagem, numa tensão muito pequenininha, certo? Que assim é o necessário ali só para você viver, movimentar, né, os fluxos de informação que as células elas enviam o tempo todo. Então, quando eu falo com vocês aqui em magia de criação, eu estou me referindo a um mistério. Não nos é conhecido ainda de que maneira a gente consegue, o que a gente pode ali misturar para a gente gerar essa criação. A ciência, ela está no caminho, ela não está no caminho errado, ela está no caminho certo. Só que falta uma coisinha, que é colocar o espírito também na ciência. Precisa provar a existência do espírito. Aí, ciência e tecnologia e magia se tornam um. Esse era o segredo do sucesso da civilização Atlante. Ela só perdurou durante tanto tempo, deixou tanta coisa depois para as civilizações que vieram depois dela. Por quê? Qual que era o segredo? Exatamente a magia de criação. Então, magia e tecnologia eram um. Não existia então uma distinção entre matéria e espírito. Esta vida aqui, ela é curta, ela tem prazo de validade. Quer dizer, não acaba aqui, não começa aqui para começo de conversa e também não acaba aqui. Isso é uma passagem. Isso é, vamos colocar assim, um caminho, né, que nós escolhemos perseguir antes da gente encarnar. Então aí a gente encarna aqui no planeta Terra, a gente passa por várias experiências, não só em uma, na maioria das vezes a gente passa por várias encarnações, passando por vários períodos diferentes, tendo assim contato com várias formas de vivência diferentes também, para a gente enriquecer o nosso espírito. E aí alguém pergunta assim, tá, mas qual é o motivo disso? Qual é o sentido da vida? Bem, o sentido da vida é exatamente o mistério da magia de criação. Se a gente descobre o sentido da vida, é porque a gente descobriu também os mistérios da magia de criação. Tá confuso? Tá confusa? Então, vamos fazer um exercício? Vamos usar aqui uma ferramenta para nos auxiliar a compreender a magia de criação. Vamos usar o tarô. Então, dá uma olhada, vamos parar para dar uma olhadinha aqui no mago. Olha aqui o mago. Perceba, eu vou aproximar um pouquinho aqui, né, da câmera. Perceba, olha ali. Então, é o que? Uma pessoa que tem ali diante de si uma série de instrumentos. Então, olha lá, o mago, ele tem ali diante de si alguma coisa material que ele vai manipular e vai criar, certo? Mas ele não vai conseguir fazer isso se ele não tiver o fogo divino. O que representa o fogo divino na mão do mago? Que é o que está na mão, é o objeto que está na mão dele, que é o bastão, que representa fogo, é o naipe de paus. Se você pegar, aqui eu estou trabalhando com os arcanos maiores do tarô, se você pegar os arcanos menores, o que representa o fogo é o naipe de paus. Então ele tem na mão a centelha divina de criação. Aí se você pegar todas as cartas do tarô, até chegar no mundo, que essa daqui é a última carta, você vai perceber, é ou não é o mesmo ser? Olha lá. Olha o que tem na mão ali. Olha lá, ó. Tem um bastão, vou aproximar um pouquinho mais aqui, certo?
E todos aqueles instrumentos que estavam em cima da mesa, representando os 4 naipes e, portanto, os 4 elementos aqui da Terra, então lá terra, fogo, ar e água, eles estão ali equilibrados. Eles estão a serviço deste ser aqui, que é uma representação da deusa grega Vitória, tá? Só que entre o arcano 1 e o arcano 21, eu tenho mais 19, que é o caminho pelo qual você tem que passar até você sair de um prestidigitador ou de um mágico. Aqui ele parece que ele vai fazer um truque, né? Até você se tornar um ser transcendido, renovado, espiritualizado, que seria aqui representado pela carta mundo. Qual é então o truque? Né? O que o mago está prestes a fazer? Ele vai fazer uma transformação. Ele vai pegar ali elementos e vai transformar em alguma coisa. Só que é aí que está a sacada da gente usar os arcanos maiores do tarô. Os arcanos maiores do tarô, eles representam mais a espiritualidade do que a materialidade. Trabalham com arquétipos, imagens antigas, que nos conectam diretamente ao mundo espiritual. Então, essa transformação não é eu pegar, por exemplo, como acreditavam os alquimistas, pegar chumbo e transformar, através de um processo alquímico, em ouro. Não tem como fazer isso. Essa transformação de algo denso em algo sutil é a transformação de si mesmo. Então, para você se tornar um mago criador, ou um criador, um Deus criador, você precisa transformar-se a si mesmo, você precisa transformar quem você é. E para isso você tem que passar por todos os caminhos da existência, não tem outro jeito. Então, neste momento, nós estamos passando por qual caminho da existência? A encarnação, a vida na matéria. Estamos aqui aprisionados, trancafiados, acorrentados, ancorados em um corpo material. Então, o nosso espírito está preso aqui. E há regras muito rígidas de vida e sobrevivência aqui neste mundo. Então, se eu não passar por isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar. Enquanto eu não experimentar tudo que eu preciso aqui nesta existência, eu não saio daqui, eu não consigo seguir adiante. E é isso que vão representar as outras cartas do tarô. São esses caminhos que a gente tem que percorrer na vida, porque não na existência, até a gente se tornar um criador. Então, o que nos interessa transformar aqui no mundo que a gente está vivendo, nesta vida, nesta encarnação? Transformar a nossa consciência. É por isso que nós estamos aqui. Você compreendeu? É por isso que nós estamos aqui. Não adianta eu querer transformar o mundo. Não adianta eu querer transformar o meu semelhante. Não adianta eu querer transformar meu cachorro. Eu tenho que transformar a mim. É isso que interessa. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aqui, todos nós. Essas 8 bilhões de pessoas praticamente que estão aqui vivas, caminhando sobre o planeta Terra. Por isso que nós estamos aqui. A gente tem que se transformar. E é o passo mais elementar, é o passo mais básico. É exatamente esta carta que nós viemos fazer aqui. É o que está representado nela que nós estamos fazendo aqui. Nós temos uma série de elementos à nossa disposição. Bem, e aí o que nós vamos fazer com isso? Então eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui, eu tenho um corpo, que é meu, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho os meus animais de estimação, eu tenho os meus amigos. Eu tenho tudo isso. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou criar a partir disso? Então, você percebe que é um primeiro passo rumo à magia de criação. Pegar todos esses elementos que estão à nossa volta, que representam os setores da vida, o setor amoroso, dá até para a gente fazer uma analogia com a mandala zodiacal. Né? Os setores da mandala zodiacal representam também as áreas da vida. Né? Então, eu tenho aqui o meu corpo, eu tenho a minha forma de me comunicar, eu tenho um trabalho que vai me dar posses, eu tenho a minha família, eu tenho a minha autoexpressão, eu tenho os meus amigos, eu tenho as minhas realizações, tenho os meus objetivos e metas.
eu tenho tudo isso aqui dentro de mim, mas como que eu vou tornar isso algo que seja uma criatura, algo parecido comigo? Então, o grande lance, a grande sacada da vida na encarnação, pensando assim num treinamento para a magia de criação, no caminho da magia de criação, é a gente transformar a nossa vida. E nesse processo, você vai ter altos e baixos, você vai ter alegrias e sofrimentos, você vai ter desafios e fluências, você vai ter dores e alívios, você vai lidar com dualidades, que são regras deste mundo que a gente vive. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, depois você vai lá e assiste, relacionado com as regras que regem a encarnação. Eu falo de algumas delas. Mas a principal regra que nós conhecemos é a grande lei, que é a lei do retorno. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Que nós poderíamos chamar também de lei do karma, tá? Então, tudo que a gente faz retorna pra gente. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tem uma frase dos espíritas que é mais ou menos assim: o plantio é livre, a colheita não. Então você pode plantar o que você quiser, mas você vai ter que colher aquilo que você plantou de alguma forma. Isso é magia de criação. Isso é uma magia de criação assim, muito rudimentar, né, muito primitiva, mas é uma primeira forma. É você ter um primeiro contato com a criação. Até que, passando por sucessivas encarnações e sei lá qualquer que seja a jornada espiritual de cada um, até você se tornar esta carta, você se tornar plenitude. É isso que representa a carta O Mundo, o arcano 21 do tarô. Plenitude. Aí sim você é um criador. Aí você pode criar criaturas, você pode criar mundos. Aí você transcendeu. Bom, gente, eu espero que esse papo não tenha ficado muito confuso. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários do vídeo e eu respondo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, uma conversa assim mais filosófica, mas eu acho que alguma coisinha vai servir aí para você. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificação de conteúdo novo. E compartilha, se você puder, nas suas mídias sociais, com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, para que essa mensagem chegue no maior número de pessoas possível. Hoje eu fico por aqui, mas já estou pensando aqui no nosso próximo vídeo. Se tudo der certo, em breve a gente se vê de novo. Um grande beijo na sua mente e no seu espírito e até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.